desenvolvendo domínio próprio. Você precisa de domínio próprio, irmão? Então vamos ver. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências ou o desejo da carne. Fala para o seu irmão, você tem que andar no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. A carne aqui, irmão, não é carne de segunda, não é maminha. A carne aqui é a sua natureza pecaminosa. Porque eles são opostos entre si, ou seja, o que o Espírito quer fazer, a carne não quer. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne, da nossa natureza pecaminosa, são conhecidas. Quer saber quais são, irmãos? E são, vamos falar juntos? Prostituição, vamos lá? Impureza, lascívia. Isso. Isso, vai falando. Isso, vocês viram as obras da carne? Vamos ver as obras da carne quais são? Ora, as obras da carne, da sua natureza. Ei, você tem uma natureza pecaminosa dentro de você. Eu tenho uma natureza perversa aqui dentro de mim. Que é a natureza carnal, pecaminosa. E essa natureza, ela tem algumas manifestações. E essas manifestações vocês estão vendo aí: idolatria, inveja, bebedice, glutonaria. Então, sabe o que é glutonaria? Quem não sabe o que é glutonaria? Não sabe? Glutonaria é quem come demais. Quando você vai na churrascaria, é para você comer 200 gramas, você come 1 quilo e sai de lá até mal. Isso é glutonaria. Glutonaria é quando você vai numa festa de aniversário, e no lugar de você comer um pedacinho de bolo, você come metade do bolo. E você sai de lá mal. Isso é glutonaria. Está entendendo o que eu estou falando? Isso é obra da carne. Agora, a palavra de Deus fala que o fruto do Espírito, olha o verso 22. Vamos ler juntos também, irmãos? Mas o fruto do Espírito vamos falar, independente, espera aí um pouquinho. Independente da sua tradução, se a sua tradução dizer longanimidade, diz longanimidade. Se dizer paciência, diz paciência. Diga, ainda que a sua tradução seja diferente. Tá bom? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor. Isso. Vocês sabem quantas manifestações o fruto do Espírito tem? Diga para o seu irmão, 9. Vamos repetir? Vamos lá? Só as mulheres agora, só as mulheres. Amor. Isso. Agora só os varões fortes, macho. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amém. Não foi muito macho não, mas vamos quebrar um galho, né? As mulheres ganharam dessa vez. Agora, domingo passado, quantos estavam aqui domingo passado? Eu falei sobre alegria. Lembra da minha mensagem de domingo, irmãos? Hoje eu vou falar de mais uma manifestação do fruto do Espírito. Eu vou falar sobre o domínio próprio. Domínio próprio é se controlar. Domínio próprio é você ter controle de você mesmo. Domínio próprio, sabe o que é? É quando você for abrir a geladeira e você já comeu demais e você vai falar, não vou comer, porque quem manda aqui sou eu. Agora, uma pessoa que não tem domínio próprio, sabe o que acontece? Ela acorda 3 horas da manhã para comer. Já conhece gente assim? Tem gente que não consegue passar uma noite sem comer. Domínio próprio, sabe o que é? Domínio próprio é quando alguém te xinga no trânsito e você vai xingar, você fala, não, eu tenho controle, não vou xingar não.
Domínio próprio, viu, querida? É quando seu marido te xinga e você fala assim, não leve o desaforo para a cama. Você fala, seguro, porque quem controla a minha vida sou eu. E vou dizer para vocês, a maior parte dos nossos problemas, a maior parte dos nossos problemas, sabe por quê? Porque falta domínio próprio. Fala para o seu irmão, a maior parte dos seus problemas foi falta de domínio próprio seu. Pode falar. Pode falar. Sabe por que talvez há pessoas aqui que estão desempregadas hoje? Porque levou uma bronca do chefe e no lugar de falar, quem manda aqui sou eu. Aí falou, não, sabe não, está na rua. E depois falou, não leva desaforo para casa. Não leva desaforo para casa, mas foi mandado embora. Essa é uma questão muito importante na vida cristã, irmãos. E hoje, Deus tem uma unção de domínio próprio para você. Fala para o seu irmão. Fala para o seu irmão, hoje é uma unção de domínio próprio para você. Aleluia. Quais áreas você precisa desenvolver domínio próprio? Hein? Quais áreas que você se sente mais fraco? Hein? Quais áreas, por que estão olhando para cá? Quais áreas, está acontecendo alguma coisa? Falta domínio próprio, se tivesse domínio próprio, estaria olhando para cá. Está entendendo? Qualquer distração, olha para cá, falta de domínio próprio. Por exemplo, se você é uma pessoa nervosa, e alguém te faz alguma coisa errada, se você não tiver domínio próprio, o que vai acontecer? Por exemplo, você que está aqui, que foi liberto das bebidas, quantos foram libertos da bebida, de álcool aqui? Glória a Deus. Agora, se faltar domínio próprio, sabe o que vai acontecer? Você vai tomar mais uma cajibrada, que chama? Cajibrada? Cajibrina, perdão. Cajibrina. Agora, deixa eu falar para você. Ah, pastor Silvio, eu não bebo mais. Agora tem gente que bebe demais Coca-Cola. Falta de domínio próprio. Porque tem gente que fala assim, crente não bebe. Tem crente que bebe mais do que incrédulo. Bebe demais. O que é isso? Falta de domínio próprio. Então, tem muita gente hoje, eu vou falar para você, inclusive eu e você, que está cheio de problemas por falta de domínio próprio. Tem gente que está perdendo a família, porque não tem domínio próprio, porque não se controla. A vida da pessoa, ela não é que ela controla, quem controla a pessoa são as circunstâncias. Então talvez você saia daqui, e você, na verdade, vai ver uma banquinha ali, ó, vendendo pastel, vendendo cachorro quente, vendendo uma... Mas às vezes você não precisa comer. Mas a sua falta de domínio próprio vai você fazer comer mais. Vai comer aqui, Basílio, e vai chegar em casa e ainda vai jantar. E à meia-noite vai comer mais um lanche. E às 3 da manhã ainda vai tomar um Yakult. E às 6 da manhã ainda quer tomar um café reforçado. Ah, vocês estão dando risada? Mas vocês viram que as obras da carne... Olha só comigo aí no verso 21. Gálatas 5, 21. Aí diz que as obras da carne, entre outras, inclui... invejas, bebedices e glutonarias. Paulo estava escrevendo aqui para crente ou para não crente? Para crente, ele estava escrevendo para uma igreja. Então aqui ele não está escrevendo para bêbado. Aqui ele não estava escrevendo para gente que não tinha, que estava enchendo a cara de álcool. Ele estava dizendo para crente. Talvez, irmão, você precisa, sabe de quê? De controle na sua vida. Talvez alguns não estão aqui na igreja, sabe por quê? Ficaram dormindo. Dormem demais, não tem domínio próprio. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que às vezes vão dormir tarde demais e acordam cedo. O que é falta? Falta de domínio próprio. E hoje há uma unção. Eu sinto uma unção de domínio próprio nessa igreja aqui. Sabe, irmãos? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 25, verso 28. Olha aqui que a palavra de Deus diz. Provérbios, capítulo 25, verso 28. A palavra de Deus diz assim: como cidade derribada, que não tem muros. Por quê? Naquela época as cidades eram muradas, era a proteção das cidades. E o Senhor está dizendo assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, é uma cidade que não, antigamente as cidades eram muradas. Antigamente as cidades eram protegidas. Por exemplo, tem gente agora saindo para ir no banheiro. Sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí?
Você sabe o que é isso aí, sair para ir para o banheiro agora? Se não tiver uma doença? Você sabe o que é isso? Falta domínio próprio. Ele sabe que tem que fazer xixi antes de vir para o culto. Ou depois. Mas ele faz na hora do culto e fica andando na hora do culto. Sabe o que é isso? Falta de domínio próprio. Eu, por exemplo, quando eu vou numa reunião, eu vou muito em seminários e conferência, o que tem que fazer eu faço antes. Quando eu chego na igreja, eu venho para adorar e ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, tem pessoas agora aqui que não conseguem nem olhar para cá. Fica olhando dos lados. O que é isso? Não tem domínio. Quem domina ela é que se acende uma luz aqui, se coloca um aviso aqui, se liga o ventilador ali. Não tem domínio próprio. Então, é pessoas vulneráveis. Essas pessoas nunca vão ter controle de si. Essas pessoas, na verdade, vão depender das circunstâncias. Se amanhã alguém dá uma fechada no trânsito, perde o controle. É pessoas que dependem de outros, dependem de circunstâncias. E eu vou falar para você, Deus está chamando uma geração para ter domínio próprio. Porque você precisa controlar sua própria vida, irmão. Agora, o livro de Provérbios diz que, como cidade derribada, ou seja, caída, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E a pior coisa na vida, sabe qual que é, irmão? É quando você não tem controle. Quando você perde o controle, depois traz uma sensação de mal-estar. É verdade ou não é? Vamos supor, quantos aqui, sinceramente, já foram num lugar que comeram demais? Seja sincero. Levanta a mão mais 100, por favor. Isso, eu também estou levantando a minha mão. Comi demais. Qual é a sua sensação depois de não ter tido domínio próprio? Não é horrível, irmão? Puxa vida, porque fui comer mais aquela picanha? Por que fui comer mais aquela maminha? Por que fui tomar mais 2 garrafas de Coca-Cola? Agora fala a verdade. Quando acontece alguma coisa com você e você consegue dominar, a sensação não é de alegria, de alívio e de paz. É verdade ou não é, irmãos? Fala para o seu irmão, Deus está chamando uma geração que tenha domínio próprio. Amém. Agora o domínio próprio. Quantos aqui já tiveram um fusquinha com problema na direção? Com folga na direção? Quantos já tiveram aqui? Eu também já tive um fusquinha que você não conseguia andar na faixa, Basílio. Era assim, ó. Ele tinha uma folga muito grande, então você girava, ele não virava. E quando você virava, ele virava de uma vez. Uma pessoa sem domínio próprio é como alguém que tem um fusquinha com problema na direção, descendo a Serra de Santos. Agora, uma pessoa que tem domínio próprio é alguém que tem um carro com direção hidráulica, andando na Bandeirantes. Tranquila. Curva, é só fazer assim, ó. Curva para a esquerda. Curva para a direita. Agora, quem não tem domínio próprio, aquilo. Fala para o seu irmão, você está que nem um fusquinha ou que nem um carro com direção hidráulica, irmão? Paulo passou por isso, irmãos. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 9. Olha o que diz a palavra, 1 Coríntios 9, 27. Paulo tinha esse problema também. Esse mesmo problema que você tem, talvez o seu problema seja na área sexual. Ei, talvez o seu problema seja na área de bebida. Talvez seja na hora de sono. Quantos aqui dormem demais? Levanta meio-dia às vezes. Nem quero ver. Falta, olha lá, tá vendo? Olha lá, Márcio, estou te entregando aqui, ó. Dorme, depois aquelas olheiras. E depois chega 10 horas da noite e fala, estou sem sono. Claro, levantou meio-dia. 1 Coríntios 9, 27. Paulo dizendo, mas eu esmurro o meu próprio corpo. Sabe o que é esmurrar o corpo? Corpo, quem manda aqui sou eu. Eu vou jejuar, eu vou comer, eu vou ir, eu não vou. Eu esmurro o meu próprio corpo e reduzo a escravidão. Corpo, você é meu escravo. Eu jejuo quando eu quero, eu como quando eu quero, eu bebo quando eu quero, eu falo quando eu quero, eu penso quando eu quero. Eu reduzo a escravidão, para que tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Fala para o seu irmão, para que tenhamos domínio próprio, é necessário muito esforço,
Fala para ele: sem esforço não há vitória. Não há vitória. Não há vitória. Tem gente que pensa que aqui nós vamos botar a mão na cabeça nele aqui, já recebi o domínio próprio. Não é assim não. Você vai ter que... É que tem gente que é assim, põe a mão na minha cabeça, agora estou com o domínio próprio. Aí chega ali, perde o ônibus, já xinga o motorista. Agora, o domínio próprio é algo, irmão, que você vai ter que desenvolver. Por isso que o tema dessa mensagem, até aconselho você comprar o CD, é como desenvolver o domínio próprio. Não é algo fácil, não. Agora, o domínio próprio é uma coisa que nós vamos praticar todos os dias da nossa vida. Agora, você tem o Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em você, você pode ter o domínio próprio. Ah, que isso, pastor Silvio, eu sou assim. Desde quando nasci, minha mãe levantava meio-dia, minha avó levantava meio-dia, e eu vou levantar meio-dia. Pare com essa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, sou sempre assim. Para com isso. Você pode quebrar isso. Ah, pastor Silvio, minha mãe pesava 200 quilos, eu só peso 150. Para com isso. Olha, pastor Silvio, meu pai bebia 5 litros de Coca-Cola, eu só bebo 2. Para com isso. Para com isso, porque tem gente que não tem domínio próprio por falta de conhecimento. Ele acha que ele tem que ser assim. Ele fala assim: puxa, eu sempre tive problema na área sexual. Olha, meus pais tiveram problema na área sexual, meus avós tiveram problema na área sexual, agora eu também tenho. Para com isso, irmão. Você pode ter domínio próprio. Deus deu essa unção para você. Amém? Glória a Deus. Agora deixa eu falar para você. Jesus, ele disse em João capítulo 8, verso 34, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade. Quantos conheceram já a verdade aqui em nome do Senhor? Fala para o seu irmão: a verdade traz liberdade, irmão. Aleluia. Certo filósofo grego disse o seguinte: nenhum homem, presta atenção, nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Nós nessa igreja, nós temos profetizado a unção da conquista dessa cidade. Amém, irmãos? E vamos conquistar essa cidade. Hoje pela manhã, o Davi Silva profetizou que nós não fomos chamados apenas para ter uma igreja na cidade de Deus. Nós somos chamados para conquistar e mudar a cultura dessa cidade. Amém? Agora eu vou falar para você. A maior conquista não é dessa cidade. A maior conquista que você pode ter é de você mesmo. Está entendendo o que eu estou falando? Muitos homens conquistaram cidades, mas não conseguiram conquistar a sua própria alma. Muitos homens, na verdade, conquistaram reinos, como Davi, mas não conseguiram ter domínio próprio na hora que mais precisava. Então vou dizer para você, a maior conquista é a conquista do seu próprio domínio. O filósofo Platão disse o seguinte: a primeira e a maior vitória é a conquista de si mesmo. A primeira e a maior vitória é a conquista de si mesmo. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Porque as pessoas hoje tentam de tudo. Por exemplo, quantos aqui já viram na televisão remédio para emagrecer? Quantos já viram na televisão remédio para emagrecer? Agora eu vou falar para você. Você pode tomar o remédio que for. Quais são os remédios hoje para emagrecer, irmãs? Fala alguns. Esses aí. Agora eu falo, você toma o remédio para... Eu já tomei também, não parece, né? Eu já tomei um. Era um pozinho, mas faz muito tempo isso, viu, pastor Paulo? Eu tomei já. Eu morava lá em Caçapava. Só que tem um problema. E quando você toma o remédio, é uma benção. Mas se você não parar de comer, você volta a ficar pior do que você era. Então o domínio próprio é essencial. Não adianta você tomar remédio. Você pode tomar remédio, mas se depois você não fechar a sua boca, se quando às vezes abrir a geladeira, você vê aquele pudim de coco, ou aquela gelatina de abacaxi, e você abriu a geladeira, como, não como, o que eu faço? Ah!
Tinha uma pessoa me falando aqui na igreja que o filho dela, adolescente, acorda 3 da manhã para fazer hambúrguer, para comer 3 da manhã. Tem gente aqui que se não tomar um café, acha que o dia dele é horrível. Ei, pastor Silvio, agora está pegando meu pé, hein? Tem gente assim, o meu dia eu sou mal-humorado, mas quando eu tomo um café, meu dia é amor. Quem é seu Senhor? É o café ou é Jesus? Agora isso é muito importante, irmãos, porque o domínio próprio, ele está além do remédio, ele está além do seminário, ele está além do congresso, não é? Agora hoje, porque o tempo é pouquinho, eu quero falar para você 5 passos para você desenvolver o domínio próprio. Quantos querem saber aqui? Eu também quero saber. Fala para o seu irmão, não é fácil. Não é fácil. Pastor Paulinho, não é fácil. Viu? Não é fácil. A primeira coisa que você deve fazer para desenvolver o domínio próprio, irmão, é admitir o seu problema. Diga para o seu irmão, admitir o seu problema. O nosso problema, irmãos, na verdade, é que muitas vezes nós temos o problema, mas não reconhecemos que temos. A pessoa pesa 200 quilos e fala, não tem problema com comida não, eu como meio quilo só. Não é? A pessoa, na verdade, toma 3 litros de Coca-Cola por dia e fala, não tem problema não, só tomo 3 litros. Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa dorme até o meio-dia e fala, não, é normal dormir até meio-dia. Que isso, é normal, tudo isso é normal. Então, a primeira coisa para você ter domínio próprio, irmão, é admitir. Por exemplo, você sabe que você vai na churrascaria e come demais? Eu como demais. Eu vou entrar nessa churrascaria, eu vou sair daqui com vitória. Aí vem aquelas picanhas, vem aquelas maminhas, vem o alcatra, vem o queijinho. Você fala, não, hoje eu vou comer quanto eu quero, não quanto o meu corpo quer. Aleluia. Agora tem gente que não admite. Tem gente que come, já viu aquelas pessoas que começam a comer, começam a suar, e aí ele pega um lencinho e começa a comer e o suor desce, ele está comendo. E eu vou falar para você, normalmente rodízio, a pessoa precisa ter muito domínio próprio. Porque quando você vai no lugar e tem que pagar, quando você vai pagar, você pensa, vou ter que pagar esse negócio aqui, não sei se vou pedir não. Agora, quando você já pagou, você come à vontade, aí você precisa mesmo do domínio próprio. Agora, irmão, se você tem problema na área de comida, quantos aqui acham que come demais? Não precisa levantar a mão não, Ei, você que tem problema na área de comida, reconheça que você é um comilão. Reconheça que você é um glutão. Reconheça que você come demais. Reconheça que você precisa mudar. Então, esse é o primeiro princípio. Porque tem gente, primeiro, que na verdade, que ignora que tem um problema, não tenho não. E você está vendo. Eu fui uma vez na casa de uma pessoa, em Foz do Iguaçu. E a gente estava conversando sobre bebida alcoólica. Se crente bebe ou não, bebida alcoólica. O que você acha? Aqui no Brasil, crente não bebe bebida alcoólica. E ele falou, pastor Silvio, eu não tenho problema não com isso aí. O meu pastor fala lá, mas eu só bebo um pouquinho. Quer ver? Quer tomar um pouquinho? Ele botou um pouquinho. Vendo? Quer tomar? Eu falei, não, irmão, não quero não, obrigado. E a gente foi conversando sobre a igreja, sobre outros assuntos concernentes à igreja. Ele falou, vou tomar mais uma aqui. Sabe, pastor Silvio, isso aí não me pega não. E a conversa durou horas e ele, para resumir a conversa, irmão, quando nós terminamos de conversar, a garrafa estava vazia e ele já estava alegre demais. Então, é a pessoa que não admite que tem um problema. Agora, já pensou, você vai no médico, Você vai no médico e você não admite que tem um problema. O médico fala, o seu problema é esse. Agora, como o médico vai curar você se você não admite que está doente? Quantas pessoas, na verdade, acabam morrendo porque acham que não estão doentes? Então, acaba sofrendo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, irmão, é admitir. Por exemplo, eu conheci um pastor que o trabalho dele não fluía. Não fluía, a igreja não crescia, né? A coisa não ia. E eu fui visitá-lo. Falei, por que será que a sua igreja não vai, pastor? Aí fui ver a rotina dele, fiquei lá alguns dias com ele. Aí descobri, sabe qual era o problema dele? Querem saber? Preguiça, vagabundo. Acordava 10 horas, o
povo dele já estava cansado de trabalhar. Aí ficava meia hora lendo a Bíblia e falava para a mulher: e o almoço? Está pronto? E depois do almoço ia puxar um cochilinho. Aí ele falou: pastor Silvio, o senhor tem algum conselho para mim? Eu falei: eu tenho, irmão. Vai trabalhar, vagabundo! Então, agora ele falou: não, meu problema não é esse, pastor Silvio. Sabe qual que é meu problema? Meu problema é o diácono tal, aquele homem endemoniado. O meu problema, sabe qual que é, pastor? Essa cidade aqui, ela é amaldiçoada, por isso que o trabalho não vai. Então sabe o que é? Ele estava negando, irmão. Então quando você nega o problema que você tem, sabe quando você vai ter domínio próprio? Diga assim comigo: nunca. Então talvez você fique botando a culpa da comida. Pastor, você vê que a minha mãe cozinha bem demais, eu não aguento. A minha avó faz um bolinho que eu não aguento. Então você fica colocando a culpa em quem? Nos outros. Está entendendo o que eu estou falando? Então a culpa sempre está nos outros. Então você nunca vai resolver o seu problema. Não é verdade? Porque nós temos que admitir. E alguns crentes, por exemplo, ele no lugar de orar, fica assistindo 3 horas de televisão por dia. Quantas horas eu falei, irmãos? Aí, você acha que uma pessoa que assiste 3 horas de televisão, ele consegue orar depois? Você acha que ele consegue orar? Ele assistiu 3 horas de televisão, ele consegue orar? Aí depois ele assiste 3 horas de televisão, aí ele vai orar, não consegue, aí ele fala: esse diabo maldito do inferno, não deixa eu orar. Mas é o diabo, irmãos? Quem é? Ele. Fala para o seu irmão: a maior parte dos seus problemas são você mesmo, irmão. Fala para o seu irmão isso. Oh, que pena que a hora está passando. Segundo, primeiro fala para o seu irmão: admita o seu problema. Segundo, desconfie dos seus sentimentos. Primeiro você vê que você tem um problema. Segundo, você desconfie. Porque nós vivemos uma geração, irmãos, olhem para cá, que tudo a gente tem que sentir, né? Essa reunião tá boa. Tem uns irmãos que parece que tem um pedacinho de carne no dente, fica assim, parece que quer tirar o pedacinho e não escoveu o dente direito em casa. Não é? Então tem gente que vive no base do sentir. Eu não senti. Não vou orar não porque eu não senti. Não vou trabalhar hoje de manhã não porque eu não estou sentindo. Pastor Manuel chamou algumas pessoas aqui para batizar. Não estou sentindo. Irmão, você não tem que sentir nada não. Nós somos a geração do sentimento. Tudo a gente tem que sentir. Não estou sentindo nada. Você tem que fazer. Jesus mandou ser batizado, sim ou não? Jesus mandou orar. Eu quero confessar uma coisa aqui para os irmãos. Às vezes eu acordo de manhã, eu não tenho vontade nenhuma de orar. Que isso, pastor Silvio? Pastor Silvio! Irmão! Às vezes não tenho. Já aconteceu com você? Não tem nenhuma vontade de orar? Mas mesmo assim eu oro. E depois a vontade vem, a unção vem. Às vezes também eu não tenho vontade de ler a Bíblia não, viu? Que isso, pastor Silvio, não tem vontade de ler a Bíblia? Não, às vezes eu até durmo lendo a Bíblia. Mas mesmo assim eu leio. Nós somos uma geração, irmão, que é tudo baseado em sentimento. Você vê na televisão, tudo que fazem, shows, Fórmula 1, futebol, tudo você tem que sentir. Tudo você tem que sentir. E eu vou falar para você, se você, presta atenção, é uma pessoa que vive apenas por aquilo que você sente, você jamais vai ter domínio próprio. Fala isso para o seu irmão. Se a sua vida é baseada nos seus sentimentos, você jamais vai ter domínio próprio. Por exemplo, eu estou dando uma ilustração aqui que cabe para todos. Vamos dizer assim: você tem problema na área de comida. Aí você abre a geladeira. Aí você vê aquele pudim de coco. Você acha que qual que é o seu sentimento? De comer ou de não comer? Agora, se você é baseado no sentimento, o que você vai fazer? Vai comer. Agora você vai falar: não, eu estou sentindo que devo comer, mas não vou comer não. Quem manda aqui sou eu. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Porque se o que você vive é baseado em sentimento, você jamais terá o domínio próprio. Não é o que você sente, é o que é certo, é o que é correto. Eu estou sentindo uma coisa, mas isso não é bom, não vou fazer. Eu estou sentindo que eu devo namorar com aquela pessoa, mas aquela pessoa não é a mulher de Deus para a minha vida. Eu estou sentindo que eu tenho que namorar com aquele rapaz, mas aquele rapaz não é o homem de Deus para a minha vida, não vou namorar.
Porque os sentimentos eles vêm, mas vão embora. Agora isso é muito importante, irmão. Não permita que os seus sentimentos dominem você. Ei, presta atenção. Os seus sentimentos não são dignos de confiança. Ei, os seus sentimentos, repita comigo, os meus sentimentos não são dignos de confiança. Por isso, não dê valor àquilo que você sente, irmão. Não dê autoridade àquilo que você sente, não é o que você sente. Às vezes você vai lá para a célula, você não está sentindo nada, mas eu vou, porque Deus vai estar lá. Amém? Olha, eu não estou sentindo que devo orar, mas eu vou orar. Eu não estou sentindo que devo adorar, mas vou adorar. Eu tenho que fazer o que é certo, não é o que eu sinto. Olha, quantas pessoas são manipuladas pelos sentimentos. Quantas pessoas casam com a pessoa errada por causa de sentimento. Quantas pessoas, na verdade, definem coisas erradas por causa de sentimentos. Quantas pessoas hoje estão frustradas por causa dos seus sentimentos. E eu vou dizer para você, se a sua vida é baseada só naquilo que você sente, você nunca vai ter domínio próprio. Às vezes a gente chega aqui na igreja, você pensa que todo dia a gente chega assim na igreja, aqui assim, ó. Não. Às vezes a gente chega aqui na igreja e não sente nada. Mas nós sabemos que o Senhor está aqui e que Ele vai se manifestar, a glória dEle vai vir aqui, a gente começa o culto e aí começa a fluir. Agora você imagina, não pastor, não estou sentindo não vamos começar o culto não, deixa melhorar. Às vezes, irmão, você vai orar, e não vai sentir nada. Conta essa história de um pastor que Deus falou para ele que ele deveria orar 2 horas em línguas estranhas. Quantas horas, irmãos? E depois de ele orar 2 horas, perguntaram para ele, pastor, como é que está a unção, fogo, o que você está sentindo? Ele falou, a única coisa que eu estou sentindo é uma dor tremenda aqui na boca de tanto orar. Mas ele orou. Agora, tem gente que é só sentimento. Na verdade, nós somos uma igreja que queremos a unção do Espírito, amém, irmãos? Mas fala para o seu irmão, unção não é sentimento, amém? Qual que é o primeiro passo para você ter domínio próprio? Admita o seu problema. Segundo, desconfie do seu sentimento. Terceiro, abra sua Bíblia, 2 Timóteo 2, 22. Aleluia. Segundo Timóteo 2, 22. A palavra de Deus diz assim: foge, 2 Timóteo 2, 22. Foge, outro sim, das paixões da... Vamos ler juntos, vamos lá? Foge, outro sim. Irmão, tem pecado que a gente tem que resistir, é verdade ou não é? É verdade ou não é? Tem pecado que tem que resistir? Agora tem pecado que a gente tem que fugir. Fugir. Por exemplo, se você sabe que o seu problema é comer bolacha, o wafer que tem lá na despensa da sua mãe, fala para ela não deixar mais bolacha lá, por favor. Se o seu problema, irmão, é na área sexual, o que você vai fazer numa locadora? Se o seu problema, irmão, é na área de bebida, o que você vai fazer perto de um boteco? Então eu vou falar para você. Tem pecados que nós temos que resistir, mas tem pecados que nós temos que fugir. Fala para o seu irmão, fugir, 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 fugir. Agora, irmãos, tem muitos irmãos aqui que nos criticaram quando nós adotamos o sistema de corte para os jovens. Quantos jovens aqui estão em corte? Quantos jovens aqui pretendem entrar em corte? Amém. Glória a Deus, diga glória a Deus. Agora, o sistema de corte nada mais é do que um namoro santo. É verdade ou não é, irmão? Agora eu vou falar para você. Eu falo para os pastores, eles ficam bravos comigo, mas vou falar. Você acredita, ei, você que é jovem, você acredita que alguém que fica beijando o outro na boca, aquele beijão, você acha que não estimula os impulsos sexuais da pessoa? Sim ou não? Você acha que uma pessoa que beija na boca ele vai parar por aí? Claro que não. Então tem coisa, por que nós implantamos o sistema de corte aqui? Para gerar santidade nessa igreja, porque Deus é santo, e Ele habita no meio da santidade. Então tem coisas que nós temos que fugir. Por exemplo, um rapaz
que está querendo ter corte com a moça, você acha que é certo ele ficar num carro no escurinho com ela? O que você acha? Você acha que é certo um rapaz que quer ter um relacionamento com a moça, ficar no escurinho do cinema com a moça? Você acha certo isso? A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Fugir. Agora tem gente que acha que a gasolina dele não pega fogo, não. Eu vou falar para você, gasolina de crente pega fogo e às vezes pega até mais. Então tem que fugir, não dá, não vou olhar, não vou ver, vou atravessar do outro lado da calçada, tem um outdoor ali que me tenta, eu vou desviar, tem uma banca de jornal, não, vou passar, vou cruzar, vou além, fugir. Esses dias eu fiquei sabendo aí de um pastor, reconhecido aqui na nossa região, uma liderança muito forte, caiu em adultério. O que é o adultério, irmãos? Falta de domínio próprio. Então veja bem, o pastor, o que está acontecendo? Ele já não estava bem com a esposa dele, não é? Quem tem domínio próprio desliga o celular aqui no culto, não é verdade? Então, na verdade, ele já estava com um problema na esposa dele. Aí sabe o que ele foi fazer, irmãos? Ele foi aconselhar uma mulher que também estava com carências emocionais. E a mulher ainda foi com mini saia lá no gabinete dele, assim, ó. E aquelas pernonas bem torneadas. E o pastor, coitado, estava numa quarentena terrível. E lá, pastor, meu marido, ele não olha mais para mim, o pastor, ou ele não olha mais para você, é? Sabe o que foi o resultado? Adulterou. Agora foi excluído da igreja, está sem igreja, sem ministério e sem perspectiva de futuro. Sabe o que é isso? Não fugiu. Por exemplo, aqui nessa igreja, até vou falar para as irmãs, aqui, pastor nenhum aconselha a mulher sozinha, viu? Viu? Amém, irmãs? Pastor nenhum quer aconselhamento, irmãs, procura a esposa do pastor. E pastor, quando faz aconselhamento com a esposa, vem o esposo junto. Quando não tem esposo, faz com a esposa do pastor. Porque não adianta. O homem tem que aconselhar homem, a mulher tem que aconselhar mulher. Agora tem pastor aí que fica de bandeja, as portas fechadas, aconselhando mulheres, mulheres aconselhando homens. Até vou falar para você, ei, líder de célula, não aconselhe as moças, deixe os rapazes aconselhar rapazes e as mulheres aconselhar mulheres. Fala para o seu irmão, terceiro passo para o desenvolvimento do domínio próprio. Aquilo que você tem problema, fala para o seu irmão, foge. Está fazendo regime, não deixa mais bolinho lá no armário, deixa a geladeira vazia, deixa sem nada, só com água gelada. Amém? Pastor Silvio, eu tomo 3 Coca-Cola, deixa lá a água gelada. Amém? Agora tem gente que o problema, sabe qual que é? É o cartão de crédito. Pastor Silvio, eu estou pagando juros do cartão de crédito. Eu estou devendo um cheque especial, sabe por quê? Não tem domínio próprio. Vai no shopping, não tem o dinheiro, mas chega lá no shopping, viu? Pastor Manuel, liquidação, é hoje. Se você perder hoje, nunca mais você vai ter essa oportunidade. Amanhã está até mais barato. Aí você fala, vou perder essa chance aqui, vou comprar esse sapato. Chega em casa, já tem 50 pares de sapatos, só tem 2 pés. E aí fala, por que eu comprei esse sapato? Já tinha até dessa cor. Para que eu comprei isso? Quantos são sinceros? Já compraram alguma coisa que não precisavam? Levanta a mão mais 100, por favor. Isso é o que, irmão? Falta de quê? Domínio próprio. Pastor, o que eu vou fazer com o seu cartão? Se você não tem controle, sabe o que você tem que fazer? Fugir. Como que eu fujo do cartão de crédito? Dá para sua mulher, dá para o seu filho, rasga ele, põe na lá do lixo. Foge. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão endividadas, porque faltou domínio próprio. Comprou o que não precisava, comeu o que não devia, bebeu o que não precisava também. Meu pai, quantas pessoas assistem filmes pornográficos por causa da falta de domínio próprio? Aí ele passa em frente do cinema lá,
Aí ele olha se o pastor não está lá, se o outro pastor não está lá, e ele entra. Só que ele esqueceu de olhar para cima, onde Jesus está olhando para ele. É verdade ou não é, irmãos? Teve um irmão uma vez que eu peguei ele na cumbuca que chama? Como chama? A mão na botija. Falei, irmão, mas você entrando no cinema assistindo esse tipo de filme. Ele falou assim, sabe pastor, eu preciso de um estímulo. Falei, precisa de um estímulo, irmão? Que estímulo é esse? Se eu não assistir um filme picante, o negócio não vai. Eu falei, você precisa de uma unção, irmão. Unção. A unção resolve até o seu problema. Quarto passo. Primeiro, admita seu problema. Segundo, não confie nos seus sentimentos. Terceiro, fuja da tentação, creia. Quarto, creia que você vai mudar, irmão. Fala para o seu irmão, creia que você pode mudar. Creia que você pode mudar, irmão. Não, pastor Silvio, eu não tenho mais jeito, pastor Silvio, desde os 5 anos de idade que eu faço isso, pastor Silvio, eu não vai. Há esperança para você, irmão. Eu sou assim. Teve um irmão que falou para mim, pastor Silvio, eu tenho um problema de masturbação desde os 11 anos. E eu vou morrer com esse negócio de masturbação. Eu já casei e continuo me masturbando. Eu falei, irmão, isso é uma palavra do inferno. Você pode mudar, porque há poder no nome de Jesus. Nada é impossível para Deus. E talvez você está aqui e você tem alguns péssimos hábitos. E aí você fala, não, eu vou morrer com esse negócio aqui, é assim mesmo. Eu vou para o túmulo assim, vou morrer desse jeito. Mas vou falar para você, irmão, não aceite isso, porque Deus pode mudar a sua vida. Você pode sair desse lugar aqui transformado pelo poder de Deus. Quantos creem? Levanta a mão. Amém. Você pode mudar. Fala para o seu irmão, você pode mudar, irmão. Oh, halabashiri, lihanamá. Você pode mudar. Agora, tire da sua cabeça esse negócio. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou daquela família tal. Que isso? Sabe onde começa a sua vitória? Coloca a mão aqui na sua mente. Coloca aqui. Diga assim, a minha vitória começa na mente. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que você crê define o seu comportamento. Se você crê que pode mudar, você vai mudar. Agora, se você crê que não pode mudar, você não vai mudar. Está entendendo o que eu estou falando? Aquilo que você crê determina o seu comportamento. Como que nós funcionamos? Deixa eu te explicar. Primeiro é o pensamento, depois a emoção e depois a vontade. Diga, pensamento, emoção e vontade. Agora, se você controlar o seu pensamento, você controla as suas emoções e a sua vontade. Então, tudo depende daquilo que você pensa. Por exemplo, vem um pensamento horrível. Vem um pensamento de você jogar de cima do viaduto. Aí você fala, não aceita esse pensamento. Esse pensamento não é de Deus, é do diabo. Aí você mudou o seu pensamento. Então eu vou falar, muitas pessoas aí são depressas, deprimidas, sabe por quê? A sua vida se baseia em sentimentos. Então vem um pensamento ruim, ela aceita. Por exemplo, quantas vezes, irmãos, o diabo veio através de irmãos, de pessoas aqui nessa igreja dizendo para nós, olha, a cidade de Deus já compraram. O Carrefour já comprou, o conjunto de condomínio já comprou, o Alto da Serra já comprou, a empresa de ônibus já comprou. Mas nós definimos o que nós iríamos ouvir, não aceitamos nenhum pensamento negativo. O Senhor prometeu, o Senhor falou que ia dar, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, se Ele prometeu, Ele vai dar, e Ele nos deu. Amém? Glória a Deus. Agora se você é uma pessoa que vive sempre ali, não vai dar, não tem jeito, não tem dinheiro, nós somos pobres, não vai dar, não vou arrumar um emprego, não tem jeito, olha, eu sou assim mesmo, eu fumo, não tem jeito, meu pai fumava, minha mãe fumava, olha, eu como demais, você nunca vai mudar. Tem que mudar na mente. Eu vou mudar. Meu pai era assim, mas eu não preciso ser. Meu avô era assim, eu não preciso ser. Minha mãe era uma adúltera, mas eu vou ser uma santa de Deus. Meu pai era um beberrão, mas eu vou ser uma pessoa sóbria. Eu vou mudar. Amém? Agora, você tem que crer nisso.
Uma pessoa para ter domínio próprio, eu vou mudar, eu fazia isso, não vou fazer mais, eu mentia, não vou mentir mais, eu dormia muito, não vou dormir mais, eu era uma pessoa que só pensava no sexo, não vou pensar mais, vou pensar nas coisas de Deus. Olha, irmãos, quantas aqui são experiências de mudanças nas suas vidas? Levanta a mão, quantas pessoas mudaram? Você acha que Deus não é capaz de mudar mais você, irmão? E vou dizer para você, aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai te transformar até a vinda de Jesus. Creia que você vai ser transformado. Creia que Deus vai mudar maus hábitos em você. Creia que aquele vício vai embora. Creia que você vai ter domínio próprio. Amém? Aleluia. Aleluia. E por último, ande cheio do Espírito Santo. O domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Diga assim: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida. Agora tem pessoas assim, que ele acha que depois que você cheio do Espírito Santo, ele não vai ter mais problema com a carne. Abra sua Bíblia em Gálatas 5. 2 minutos eu estou encerrando. Gálatas capítulo 5. Verso, na verdade, 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no... Eu não ouvi, irmãos. Digo, porém, andai no... Agora, você já percebeu que esse versículo ele tem 2 partes? Primeiro ele diz para andar no... E depois, não satisfazer os desejos da... Então significa que tem 2 partes. Eu posso andar no Espírito. Agora, andar no Espírito, presta atenção, isso é muito importante para você, irmão. Isso é uma chave para a sua vida cristã. Andar no Espírito não significa que você não vai ter mais desejos pecaminosos. Está entendendo o que eu estou falando? Aqui diz, olha, andai no Espírito e jamais satisfaça os desejos da carne. Mesmo, deixa eu falar uma verdade para você. Mesmo as pessoas cheias do Espírito Santo, elas vão ter desejos carnais. Aí você pode falar, não, esse desejo é porque eu não estou cheio do Espírito Santo. Não, às vezes você está cheio do Espírito, mas os desejos da carne vêm para você. Qual a diferença? A diferença é que você tem o domínio próprio. Veio vontade, mas não vou fazer. Veio desejo, não vou fazer. Quem controla a minha vida sou eu, em nome de Jesus. Quantos creem que estão cheios do Espírito aqui? Eu creio. Agora tem gente, irmão, que fica esperando o quê? Quer ver? Deixa eu falar para você. Tem gente que está esperando a sua vida melhorar. Ah, não. Quando eu parar de fumar, aí eu vou ser cheio do Espírito. Ah, quando eu parar de comer demais, eu vou ser cheio do Espírito. Ah, quando eu tiver parar de ter pensamentos sexuais terríveis, aí eu vou ser cheio do Espírito. Ah, quando eu parar de comer muito, eu vou ser cheio do Espírito Santo. É um pensamento errado. É um pensamento errado isso. Por quê? Imagine você. Você está doente e você fala assim, não, primeiro eu vou ser curado e depois eu vou no médico. Não é um pensamento horrível isso? Eu vou ser curado para depois do médico. É justamente o contrário. Você precisa ser cheio do Espírito para, na verdade, ter o domínio próprio. Então, se você come demais, ei, você que come demais, você precisa ser cheio do Espírito, que o Espírito Santo te vai capacitar você a comer menos. Você que bebe demais, o Espírito Santo vai capacitar você a beber menos. Você que dorme demais, o Espírito Santo vai te capacitar você a beber menos. Você que na verdade dorme demais, o Espírito Santo vai te capacitar. Não é você, fala para o seu irmão, ei, não é você, é o Espírito Santo em você. Diga para ele, não é você, irmão. Esses dias, eu fui cortar o cabelo, porque meu cabelo estava horrível. Nós rapamos a cabeça aqui. E eu fui cortar o cabelo. Aí a mocinha cortou, falou, não, é um pezinho aqui, é um negocinho aqui, e virou esse negócio aqui, né? Aí ela cortou tudo, e quando terminou o corte, sabe o que ela fez? Ela foi lá e botou o óculos. Aí ela começou a olhar para minha cabeça assim. Eu falei, querida, mas você não tinha que ter colocado o óculos antes de começar a cortar meu cabelo? Ela falou que com óculos eu vejo melhor. Eu falei, então, se você tivesse visto melhor, você teria cortado meu cabelo melhor.
Eu achei uma coisa incrível. Você está rindo? Porque não foi no seu cabelo, foi no meu. Mas vou dizer para você, irmão, estou encerrando. Às vezes acontece com a gente. A gente primeiro quer resolver as nossas coisas, para depois ser cheio do... Deus quer que nós façamos o contrário. Sejamos cheios do Espírito, para Ele resolver os nossos problemas. Amém? Fique de pé agora, nós vamos orar em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, queremos o domínio próprio, Pai. Oh Senhor, oh meu Pai, eu não sei quais são as suas áreas com problemas, irmão. Talvez você é uma pessoa que é muito nervosa. Talvez você é uma pessoa que os outros que, quando alguém resolve estragar seu dia, estraga. Quer ver eu estragar o dia daquela pessoa? Vou aprontar com ela. Aí o seu nervosinho acaba com o seu dia. Talvez você é uma pessoa que as circunstâncias acabam com você, porque você não tem domínio. Então acontece uma circunstância adversa, aí a sua vida é um inferno. Talvez o seu problema sejam as coisas que estão diante de você. Mas vou dizer para você uma palavra de Deus. Curve sua fronte agora, por favor. Feche os olhos, todos. Vou falar uma coisa para você, irmão. A primeira pessoa que você lidera é você mesmo. E quando Deus colocou o Espírito Santo sobre sua vida, veio o amor, veio a alegria, veio a paz, veio a bondade, veio a benignidade, veio a mansidão, veio a paciência e também veio o domínio próprio. O domínio próprio já está sobre você. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Ele não vai entrar em você. Ele já está em você. Mas talvez você não tenha, na verdade, utilizado dessa ferramenta que Deus deu para você. Você não precisa ser mais guiado por aquilo que você vê. Você pode controlar as suas emoções. Você pode controlar os seus desejos. Porque você tem poder de controlar a sua mente. O Espírito te deu isso. Ninguém pode fazer nada com você, irmão. Ninguém pode deixar você nervoso. Ninguém pode deixar você gordo. Ninguém pode deixar você embriagado. Ninguém pode fazer você usar um cigarro ou uma droga ou outra coisa qualquer. É você que decide. Porque Deus te deu o domínio próprio. E as suas decisões vão determinar o seu destino. Talvez você hoje já perdeu muitas coisas pela falta de domínio próprio. Talvez você já perdeu até o seu próprio corpo por não ter domínio, come, bebe demais, dorme demais, não faz exercício. Talvez você já perdeu o emprego por causa do seu gênio, as suas emoções descontroladas. Talvez você já perdeu até o seu relacionamento com Deus por causa que não fugiu do pecado, faltou domínio. O pecado veio, mas você não teve domínio. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Para que o domínio próprio venha só sobre a sua vida. Primeiro, admita que há áreas na sua vida que tem problemas. Admita, eu tenho problema nessa área. Eu tenho problema na área sexual, pastor. Eu tenho problema na área relacional, pastor. Eu tenho problema na área conjugal, pastor. Eu tenho problema lá na área profissional, falta domínio próprio na minha vida. Às vezes eu pareço um Fusca desgovernado, que parece que vai capotar, derrapar, vai para o precipício. Desconfie, irmão, dos seus sentimentos. A sua fé não é baseada no que você sente, mas é no fato da palavra de Deus. Creia hoje que Deus está mudando a sua vida. Creia. Se as pessoas falaram, você é sempre o mesmo, você não mudou, essa palavra não veio de Deus. Creia, que aquele que começou a boa obra em você, Ele começou a boa obra em você, Ele começou a boa obra em você, Ele está te aperfeiçoando a cada dia. O diabo tem falado para você, que você não mudou, mas você mudou, e vai estar mudando, e mudará ainda mais. Fuja da tentação, irmão. Aquilo que causa problemas para você, seja comida, bebida, sexo, os problemas relacionais, aquilo que traz problema, muda o quarteirão.
Olha, pastor, sim, mas eu estou me relacionando com uma pessoa. Rompa esse relacionamento agora. Se é pecaminoso, tem que ser radical. Rompe agora, em nome de Jesus. E talvez você fale, não sou digno, pastor, de ser cheio do Espírito Santo. Na verdade, ninguém é digno de nada. O Espírito Santo entra na nossa vida pela graça de Deus. E Deus quer encher a sua vida do seu Espírito nessa noite. Para que você não seja mais um glutão. Para que você não seja mais um beberrão. Para que você não seja uma pessoa dominada pela lascívia, pela impureza, pela pornografia. Deus quer encher você do seu Espírito, para que você tenha uma vida transformada e viva de glória em glória, segundo a imagem de Jesus. Levanta sua mão assim comigo. Diga assim: Espírito Santo, por favor, encha a minha vida, encha